Iniciando nossa gravação, bom dia a todos. Vou compartilhar minha tela para darmos continuidade à correção dos exercícios. Que todos estejam visualizando a minha tela. Sim? Não? Põe aí para mim no chat se estão conseguindo enxergar. Show, Alan, obrigada. Ontem realmente a internet estava chove, né? E aí a gente já começa a perceber que na Grande Vitória toda a parte de conectividade tem problema, apresenta problema. E eu não consegui concluir a correção dessa atividade que está na tela. Aí vamos voltar nela, é a 2, né? Vamos voltar nela para a gente alinhar aqui a interpretação. Então está falando aqui que em tomateiros a cor do hipocótilo é púrpura e é condicionada por um agente dominante, né, por um alelo dominante, então o azão. E a verde pelo alelo recessivo, então já está aí, ó, azinho, azinho é verde. A folha recortada, lembra que a gente está segundo a lei de Mendel, então a gente vai analisar duas características simultâneas. A folha recortada é determinada pelo alelo dominante, tá lá o Bzão traço, porque pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. E a lisa pelo alelo recessivo, então eu botei Bzinho, Bzinho, lisa. Então a gente já definiu quais são os padrões, o que é púrpura, né, dominante, e a recessiva verde, e a característica recortada é dominante e a característica lisa é recessiva. Então já definimos isso. Esses genes estão localizados em cromossomos que segregam independente. É informação importante, porque não é um exemplo de linkage, né, de ligação gênica. Então, eles segregam independentes, então eles estão em cromossomos separados. Através do intercruzamento, então cruzou, né, a planta com a outra da mesma característica, ó, então, ao invés do intercruzamento de plantas duplo heterozigotas. Dupla heterozigota tá aqui, ó. São essas aqui. Duplamente heterozigota. Então, quando fala intercruzamento, cruzou ela com ela mesma, tá bom? Aí desse resultado aqui, deu 480 descendentes. Dentro desse número esperado de indivíduos, qual o número, né, que tem o hipocótilo púrpura e folha lisa? Então ele quer, ó, púrpura e lisa, que é exatamente o que está aqui em cima, ok? Então aí a gente vai ver o resultado. Aqui, ó, lembra que a gente já fez esse tipo de conta aqui, ó. Primeiro eu vou juntar esse aqui, eu vou cruzar com esse. Eu já tenho o resultado dele. Quando eu cruzo azão com azinho, eu já sei que o resultado vai ser azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Ok? E a mesma coisa com Bzão. Bzão, Bzinho, que cruza com Bzão, Bzinho. Vai dar Bzão, 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 Bzinho, 2 Bzão, Bzinho, né? E Bzinho, Bzinho. Então, quantas dessa aqui são púrpuras? Então, ele quer púrpura, ó. Onde tem azão, eu vou lembrar, ó. Essa aqui vai ser púrpura. E quantos Bzinhos? Essa aqui vai ser lisa. Logo, se eu pegar aqui, vão ser 3 em 4, púrpura,
que eu vou multiplicar por meio. Por quê? Meio é a lisa. Então, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 4, 8. Esse resultado aqui vai dar 18,75. Se eu pegar o 480 e multiplicar por 18,75, o meu resultado vai ser 90. Então, a letra B, 90. Tudo bem? Dá um ok aí para saber se vocês ainda estão no bailão. Brota no bailão, gente. Ok, ótimo. Dúvidas nessa? No? Então tá bom. Podemos passar para a próxima. Show. Professora, Oi? de onde veio 18 igual a 75? Não entendi. De onde veio 18 igual a 75? Se você pegar o 3 e dividir por 8, Dá 0,375. ah, não, foi mal, foi mal. Eu que fiz a conta errada aqui. Peraí, foi mal. Aqui, ó, desculpa. Já achei. Porque coloquei um meio, né? Não era um meio. Era 1/4, né? Porque olha aqui, 1/4, tá? 4 vezes 4, 16. Agora sim, vai dar o mesmo resultado, 18,75. Tudo bem? Valeu, obrigada aí, Samuel. Mas é 3 dividido por 16, então. Hum? Não fica 3 dividido por 16, então? Aí É, você tá fazendo, você dividiu 3 por 16. é. Vai dar o resultado. Como é que você tá dividindo 3 por 16 e vai dar um valor maior que 1? Mas aí é porque a gente tá trabalhando com porcentagem. Ah, Se você pega, vai dar 0,1875. Se você põe em 100, você transforma isso em porcentagem, vai dar 18,75. A gente quer saber quanto que é, né? Zero, dá para fazer isso assim também, ó, 480 vezes ponto 1875. Vai dar o mesmo resultado, tá? Se for para ficar mais didático, até coloco aqui, tá? É porque é porcentagem. Aí dá 0,1875. Aqui é porcento embaixo. Então, 0,1875. Dá o mesmo resultado, tá bom? Então, aqui, ó. O porquê que deu 90. Tudo bem?
Tudo bem, Samuel? Estão ouvindo, gente? Então tá bom. Valeu aí pela correção, Samuca. Aí vamos para para 3. A 3 está dizendo que a cor preta da pelagem dos cães da raça Cocker Spaniel é governada por um alelo dominante, visão, visão, traço, e a cor vermelha pelo recessivo. Então, a cor vermelha. Estão me ouvindo? Ah, tá, ok. Então, a pelagem da cor dos cães é governada por um alelo dominante Vzão, e a cor vermelha não é vermelha, pelo seu recessivo. O padrão uniforme, então uniforme é governado pelo alelo dominante, então vou colocar aqui Mzão traço, que segrega independente no locus M, e o padrão malhado para o seu alelo recessivo. Então, Mzinho é malhado. O macho preto foi cruzado, então o macho preto, se é preto ele é uniforme, né? Esse aqui é o macho. Foi cruzado com a fêmea, genotipicamente iguais entre si, então ele foi cruzado com várias fêmeas, né? E elas são geneticamente iguais. E fenotipicamente iguais a ele. Se ela é fenotipicamente iguais a ele, ela também vai ser preta e uniforme, né? Preto uniforme, fenotipicamente. A gente não sabe se é geneticamente iguais a ele. Elas são iguais entre elas. Então, todas as fêmeas vão ter a mesma característica que as outras fêmeas. Entre as várias ninhadas, foram vendidos apenas filhotes malhados e vermelhos. Então, filhotinhos. Vou escrever o V de uma forma mais para você entender que é minúsculo. Então, filhotinho, esse V aqui é minúsculo, eles são malhados e são vermelhos. Aqui foram 5 filhotes. Que era o número 5. Aí, quantos filhotes do total, nascido de várias ninhadas,
se espera que sejam fenotipicamente idênticos ao pai quanto à característica considerada. Então, se os filhotes eram assim, então entenda que um Vzinho veio da mãe. Ó, se são 2, um Vzinho veio da mãe, um Vzinho veio do pai. Se ele é desse jeito Mzinho, Mzinho, um Mzinho veio da mãe, um Mzinho veio do pai. Então a gente já descobriu o genótipo dos pais. Se eu pego o resultado desse aqui, eles são duplo heterozigotos. A proporção vai dar aquela 9 para 3 para 3 para 1. Só você olhar aquela tabela lá da segunda lei de Mendel, aquela que eu mandei no slide. Esse aqui equivale a quanto nessa proporção fenotípica? Esse Vzinho, Vzinho, Mzinho, Mzinho. Se a gente olhar lá naquele slide que eu passei, na tabela, a gente tá falando de proporção, tá bom? Se a gente olhar naquele cruzamento das 16 possibilidades, ele é um das 16. Todo mundo entendeu isso? Samuel respondeu, mas a outra galera aí, entendeu? Aleph, Alan, Ruskaya. Sim? Então tá bom. Então, aqui, ó, Samuel respondeu, ele equivale a esse aqui. Equivale a 1. Aí eu fiz uma regra de 3. Se 5 filhotes aqui equivale a 1, quantos que valeriam 9? Aí o meu X me deu aqui, ó, 45. Então a resposta daqui é a letra D de doido. Tá ok? De boas? Então tá bom. Posso passar para a próxima? Aí vamos para 6.4. Vou pegar lá o enunciado. Em cães, latir, cães de corrida, né? Latir ou não latir na corrida são características definidas por um par de genes alélicos. O mesmo ocorre com caracteres de orelhas eretas. Então, orelhas eretas e orelhas caídas. São condições genéticas, né? Latir enquanto corre e possuir orelhas eretas são características dominantes. Então, a gente pensar aqui num L, né? Latir, traço, não latir, recessivo. E orelhas eretas, traço, e as... Vou fazer diferente aqui. Orelhas caídas, recessivo. Então, a gente já analisou o padrão e a gente vai para a questão. Considere o cruzamento entre um casal de cães heterozigotos para ambos os alelos. Então, heterozigotos. Os cães são assim, heterozigotos. Cruzam entre eles, né? Ó.
ambos têm esse fenótipo. Nesse caso, a probabilidade de que nasçam filhotes, então ele quer filhotes que latem enquanto correm. Então, filhotes que latem, traço, né, enquanto correm, e que possuem orelhas caídas. Se a gente olhar na daquela possibilidade, né, ó, são duplo heterozigotos cruzando, vai dar aquela mesma proporção das ervilhas lá de Mendel, 9, 3, 3, 1. Se eu olhar naquele resultado e fizer, você pode fazer também, ó, Lzão, Lzinho, né? Esse resultado aqui vai dar 3 para 16. Que é a mesma coisa que 18,75, né? Mais 18,7, arredondando, B de bola. Vai dar sempre o mesmo resultado, né, aqui. O que você precisa de prestar atenção é o que ele está pedindo. Igual aqui, o que ele está pedindo é que nasçam filhotes que correm enquanto latem e orelhas caídas. Então, onde tiver Lzão, são os filhotes que latem enquanto correm, mas de orelha caída tem que ser Ezinho, Ezinho. Então, tem que ser ali, né, a característica recessiva. Então, atente-se. Isso aqui, às vezes, você nem precisa de fazer o cruzamento. Se você já tiver ele, né, esse aqui, ó, esse aqui. Porque ele é padrão. Ele vai dar 9 para 3 para 3 para 1. Então, aí você não perde tempo, inclusive, fazendo os cruzamentos. Tudo bem? Posso passar para a próxima? Dá um ok para mim. Se tá tudo bem, neném. Ok. Então, vou para 6,5. A 6,5 tá falando de uma abelha rainha, tem os seguintes pares, né? Então, 1, 2, 3, 4. Né? Ela tem 4 ali heterozigotos. Como é que faz essa conta aqui? Sempre é 2 elevado a n. N é o quê? É o número de heterozigotos que eu tenho. Então, eu tenho Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 heterozigotos. Sabendo que os zangões surgem de óvulos que se desenvolvem por partenogênese, quantos genótipos diferentes relativos a esses 4 pares de genes, então são 4 pares de genes, né, podem apresentar os zangões? Então, a resposta eu já tenho aqui, ó. Eu pego 2 e elevo o quê? A 4. São 4 pares, né? Aí esse resultado vai me dar o quê? 16. 16 é a opção letra E. Tá tudo bem? Tudo certo aí? Qualquer coisa eu volto. 6,6. 6,6. Aqui é bem interpretativa. Então, Mendel fez todo aquele cruzamento, aquela proporção, né, de F1 e F2. Aí está perguntando, esse é um exemplo da segunda lei de Mendel, com dominância completa do fenótipo amarelo sobre o fenótipo verde, até aí tá certo. E também do liso sobre o rugoso, tá certo. Então, a gente considera. Depois, as 2 características analisadas nesse exemplo
cor da ervilha e forma da ervilha corresponde cada uma delas ao controle de um gene, tá certo, né. Segundo a lei, analisa 2 genes, né, 2 ou mais. Esses 2 genes analisados no exemplo, gene que controla a cor da ervilha e gene que controla a forma da ervilha, obrigatoriamente estão em cromossomos diferentes, fato que define a lei da segregação independente, certíssimo, eles não estão no mesmo cromossomo. A proporção observada em F2, 9331, até aí tudo bem, é decorrente da segregação de um gene com dominância incompleta? Não, é dominância completa, então a 8 eu não considero, tá. Esse exercício mostra claramente que os genes para a cor da ervilha e formato da ervilha estão no mesmo cromossomo. Não, estão em cromossomos diferentes, logo não é ligação gênica. Então, a opção aqui é 7. Aí ficou, nem sei qual letra. Espera aí, deixa eu ver. Ah, não, não é Tem uma letra não, opção. não é letra não, viajei aqui. É só somatório, beleza? A 6.7, de cara, como é que eu resolvo ela? Preciso ficar fazendo gametas? Distribuindo gametas? Preciso sim ou não? Preciso distribuir gametas não, né, gente? Só observar, ó, pela quantidade. Ó, eu tenho o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 heterozigotos. 3 heterozigotos. Então eu já vou ter o resultado aqui, ó. A fórmula 2 elevado a n. E quantos heterozigotos eu tenho aqui? 3. Que vai dar 8. É a opção C. Se você contar, né, tem 8 aí, ó. É o único que tem 8. Então você vai pegar ele, né, os outros têm menos. Então não precisa nem de você fazer distribuição de gametas. Tudo bem? De boa, chuchus? A 6.8. Aí a 6.8 é aquele exemplo que eu falei ontem lá dos periquitos, dos papagaios, né, que eu falei o exemplo do periquito, mas aí aqui tá usando para papagaio. Ó, numa das espécies de papagaio existem 4 variedades: verde, azuis, amarelos e brancos. Os papagaios verdes são os únicos normalmente encontrados na natureza. Os azuis carecem de pigmento amarelo e os amarelos carecem de grânulos de melanina. E os brancos não têm melanina, nem azul, nem pigmento amarelo nas penas. Quando se cruzam papagaios verdes silvestres com os de cor branca, geram-se papagaios verdes na primeira geração. Então você já sabe que quem é dominante aí. Se eu cruzei o verde com o branco, puros, né? Ele cruzou o extremo, puro. Ele deu o quê? Verde. Então esse padrão aí, que é lá da primeira lei, apesar de ser ambas serem características aqui analisadas da segunda lei, mas ele já me mostra que que o verde é dominante. Então eu tenho lá na sequência, o verde é dominante, aí depois eu tenho o azul, depois tem o amarelo e depois tem o branco. É nessa proporção, ó, 9, 3, 3, 1. Se eu pegar em F2. Então é essa proporção aqui que eu vou encontrar
em F2. Ó, foi o que ele encontrou, ó, o cruzamento de F1 gera 4 tipos de cores, que é exatamente essas 4 tipos de cores aí. E aí a opção que a gente tem nessa aí é a letra C, né. 9 papagaios verdes para 3 amarelos, para 3 azuis e para um branco. Beleza? Dá um ok aí. Então vamos lá. Aqui é exemplo de interação gênica, né, que a gente acabou de analisar. A gente vai para 6.9. A 6.9 tá dizendo: "Sabe-se que em porquinhos da Índia o padrão pelo liso domina sobre o padrão arrepiado". Então liso é dominante. Esse aqui é arrepiado. Enquanto a cor negra domina sobre a cor branca. Então vou botar aqui um Bzão para negro e para branco. Estando genes em determinantes dessa característica situados em pares de cromossomos homólogos diferentes. Então, quer dizer, segregam independentes. Cruzando-se porquinhos da Índia com padrão liso e coloração negra, então ele pegou liso e negro. Ambos heterozigotos, então, ambos heterozigotos. Cruzou então, ó, esse aqui. Já vai me dar aquele padrão que eu conheço, né? Ambos heterozigotos para os 2 losses. Pode-se afirmar corretamente que a razão fenotípica de porquinhos arrepiados e brancos, então ele quer esse aqui, ó, arrepiado e branco. Nem precisa fazer o cálculo, né, que é padrão. Se eu já fiz várias vezes, eu sei que nesse cruzamento aqui, entre duplos heterozigotos, o padrão é qual? 9 para 3 para 3 para 1. Esse 1 aqui, ele sempre vai ser assim. Se eu pensar nesse padrão, né, ele vai ser duplo recessivo. Ok? Então, por isso que é 1 para 16. Letra D, né. Dá um ok para mim se tá tudo bem. Estão me ouvindo? Ok, obrigada.
É 6,10. Tá falando da fenilcetonúria e a miopia são doenças decorrentes da ação de genes autossômicos recessivos. Então, se eu pensar num padrão aqui, ó, Fzão e Fzinho, esse aqui é com fenilcetonúria. Esse aqui é normal. Miopia, normal e míope. Né, tá falando aqui que ambos os genes aí, quem tem são genes recessivos. Do casamento de uma mulher normal, filha de mãe com fenilcetonúria. Então, aparentemente, essa mulher ela é normal. Então, mulher normal. Normal. Vou botar o homem aqui. Só que tá dizendo que ela é filha de mãe fenilcetonúria, então ela vai ter um Fzinho. E de pai míope. Se o pai dela é Mzinho e Mzinho, ela tem um Mzinho aqui também. Ok? Ela cruzou com um homem, ela cruzou é ótimo, ela casou com um homem normal para fenilcetonúria, então o homem também é normal para fenilcetonúria, só que ele é míope. Aí desse cruzamento dos dois, nasceu uma criança de visão normal, uma criança tem visão normal, e fenilcetonúria, fenilcetonúrica. Essa criança é desse jeito aqui. Já dá para eu descobrir o outro aqui, da criança, né. Olha o pai dela como é que é. Se o pai dela é assim, eu sei que ela vai ser assim. Aí tá perguntando qual a probabilidade desse casal ter uma criança normal para as 2 características. Então ele quer isso aqui. Não fala o sexo da criança, ele quer que a criança seja isso aqui, ó. Ok? Tudo bem? Então ele quer que a criança seja não fenil, então se eu cruzar Fzão, Fzinho, aqui também é a mesma coisa, ó. Eu preciso descobrir como é que é o pai. Ó, se o filhinho, a criança é assim, certo que ela recebeu um outro F de quem? Do pai. Então são dupla, ele é heterozigoto para fenilcetonúria e, no caso, heterozigoto, a mãe é heterozigota para visão normal e o pai é míope. Então eu tenho que fazer o cruzamento, aí eu faço cruzamento separado. Se eu cruzar Fzão com Fzinho, eu vou ter o quê? Fzão, Fzão, 2 Fzão, Fzinho, Fzão, Fzinho e Fzinho, Fzinho. Então ele quer a criança normal, então a criança tem que ter um Fzão. Então aqui, o que que me apresenta? Não fenil, né, 3/4, né, ó. 1, 2, 3. Se eu cruzar Mzão, Mzinho com M com Aff, com Mzinho, Mzinho, vai me dar na proporção de meio a meio. Vai dar Mzão, Mzinho, 2, né, e 2
Mzinhos, Mzinhos. Ele quer isso aqui, ó. Então eu vou multiplicar por meio. Esse resultado já vai dar o quê? 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. Então, a 10, 3 sobre 8, que é a opção C. Tudo bem? Tá dando um delay aí, né? Na imagem. Dá um ok pra mim, gente. Tá tudo bem? Ótimo. Deu um delay, um pequeno delay aí. Mas foi. Beleza? A 11. A 11 você vai ter que tirar a gameta, né? Ó, plantas com genótipo. Plantas com genótipo azão, azinho, bezão, bezinho foram intercruzadas. Então pegou azão, azinho, bezão, bezinho. Quando fala que intercruzadas, cruzou elas com elas, não. Sabendo que os alelos representados por letras maiúsculas são dominantes e que os não alelos sofrem, e os outros, né, os menores são recessivos, e que os não alelos sofrem segregação independente. Então, sofrem segregação independente. O número de genótipos e fenótipos diferentes entre os descendentes desse cruzamento são. Ó, então, eles não segregam independente. Aí, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que puxar ali os gametas, né? Então, eu vou ter que cruzar, né? Vou ter que tentar produzir aqui os gametas, ó. A, B. Como eles são iguais, eu pego de um só, né? Aí aqui, desse com esse aqui. Desse com esse. E desse outro com esse aqui. Aí você cruza eles com eles mesmos, né? Aí você pode botar na tabela. Aí para facilitar, né? Aí o que que ficou aqui, ó? Aí tá perguntando quais os gametas, né? Que teriam, né? Quais genótipos. Aí a gente tem aqui, olha, ó. Se eu cruzar, né, ó. Que aí eu teria que cruzar isso aqui, ó. A, B. Aí eu teria que fazer essa distribuição aqui. Que é um cruzando com o outro. Então, por exemplo, se esse primeiro com o outro, ó, o azão, bezão, deixa eu pegar aqui, ó, o azão, bezão com esse aqui, depois o azão, bezão com esse segundo, depois o azão, bezão com esse terceiro, depois o azão, bezão com esse quarto, e aí você vai fazer com todos, tá bom? Então, pra gente não perder tempo, eu já vou colocar aqui, ó, então ficou aqui, azão, azão, bezão, bezão, ficou azão, azão, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azão, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezão, azinho, azinho, bezão, bezão, azinho, azinho, bezão, bezinho,
Iazinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Então o que que a gente tem aqui? 9 9 genótipos. E quantos fenótipos? 4 fenótipos. Que é exatamente o padrão, né, que a gente tem. 4 fenótipos, aquele padrão da segunda lei de Mendel. Tudo bem? Fechouzinho, daqui a pouco pode ser que caia. É, já vai cair daqui a pouco. Tá bom? Qualquer coisa, sintam-se abraçados, tá bom? E eu vou continuar aqui. A gente dá continuidade. Tudo bem? Tudo bem nesse aí? Se botar na tabela, tá tudo certo. Espera que aqui eu não consigo. Seis ponto 12. Aí tá falando da fibrose cística e a miopia são causadas por genes autossômicos recessivos. Então, fibrose cística, vou botar aqui. Fibrose. Visão normal. Míope. Então aqui é sem fibrose. Uma mulher míope e normal para fibrose cística. Traço. Casa-se com um homem normal, isso aqui é a mulher. Esse aqui é o homem. Case-se com um homem normal.